Aleluia, glória a Deus, graça e paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa celebração, aleluia. Quem está feliz aqui, diga amém. Amém. Glória a Deus, como é bom nós buscarmos o Senhor. Vamos ter uma palavra de oração, falando dela, né? Vamos orar para que Deus fale conosco através da sua palavra. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e peça agora para que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Faça isso, eu quero ouvir o balbúcio da voz da igreja, em nome de Jesus. Ore agora. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós proclamamos, Senhor, o fluir do Teu Espírito no nosso meio. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor habita em meus louvores, é perceptível a Tua presença aqui nesse lugar, Senhor, é perceptível o agir do Senhor. Agora, Pai, estamos expostos à Tua palavra. Senhor, fala com os meus irmãos, ministra o coração de cada um, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, seja viva, Pai, e eficaz, seja para vivificar o coração, despertar, Senhor, sobre as coisas espirituais. Senhor, abre os nossos olhos para que venhamos pensar nas coisas lá do alto. Nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos, Senhor, desde já, por aquilo que o Senhor fez, está fazendo e irá fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, diga glória a Deus, aleluia. Muito bem, irmãos, eu queria compartilhar com vocês, em meio a tudo que nós temos passado e estamos também ainda passando, eu percebo algo que alguns têm sofrido, algo que com certeza às vezes não compreendemos que está ligado a uma crise. Mas não é essa que a gente está vendo aí de pandemia, de doença, crise financeira, crise nos relacionamentos, não. Eu queria falar hoje sobre crise existencial. Diga crise existencial. Aí você pode me perguntar, pastor, ainda tem isso? Crise existencial, além de todas que já estamos passando? Tem, existe essa tal de crise existencial. Pastor, e o que ela faz conosco? Eu vou explicar para você. Ela é uma crise interna, é uma crise aqui dentro de você, que envolve e abala o seu emocional, envolve e abala a sua motivação. Ela traz conflitos internos ao ponto de você ficar em completa dúvida das coisas. Sabe, e é muito triste, porque isso provoca uma verdadeira perturbação na vida de muitos. Pessoas que vêm com a sua vida estável, estabilizada, por causa de crise existencial, de repente desanda tudo. Sofrem no casamento, sofrem divórcios, sofrem de enfermidade, entra na depressão. Por exemplo, tudo que nós estamos vivendo hoje, como nação, isso pode, irmãos, despertar uma crise existencial na vida de algumas pessoas. Sabe, aí alguns dão o nome de depressão, baixa autoestima e tudo mais. Aí é preciso de um profissional para diagnosticar, né? Mas o fato é, irmãos, sobre a crise existencial, ela tende a levar você, por exemplo, à melancolia. Você fica ali sofrendo, chorando, remoendo feridas e lamentando o passado. Isso é muito ruim, porque não faz bem. Tem coisas que não faz bem. Às vezes você precisa ser prático com as coisas de Deus. Se algo que você está vendo, que você está ouvindo, ou que você está pensando, está te ocupando, está te produzindo tristeza, angústia na alma, melancolia, arranca isso da sua mente. Pastor, eu não consigo. Consegue, é uma questão de disciplina também. A sua mente precisa ser exercitada, trabalhada. E aí você vai ocupar sua mente com outras coisas. Amém, irmãos? Glória a Deus.
a crise existencial, ela pode levar você também à solidão. Eu morei como missionário fora do país, eu morei 8 anos como missionário na Europa. E é incrível como muitas pessoas viviam isso. Eu me recordo, irmãos, de um historiador alemão, que ele fala o seguinte, que no período aí de 2008 e 2018, exatamente o período que eu vivi lá, né, na Europa, eu tenho um relato dele aqui, é impressionante. Ele diz o seguinte, ele diz que a crise que a Europa enfrentou foi grave, foi muito grave, e talvez a maior desde a Segunda Guerra Mundial. Olha só que impressionante isso. Veja bem, às vezes nós olhamos para as crises que nós passamos e só vemos como algo ruim. Mas o fato é, nós estamos falando sobre a crise existencial, o fato é que essa crise existencial, irmãos, ela também pode promover na sua vida um salto, sim, um salto, para você avançar para novos níveis. Quem reconhece que às vezes precisa de um empurrãozinho aqui? Levanta a mão. Por exemplo, eu estou dando um empurrãozinho para você, estou no seu pé como seu pastor, falando para você orar, vir orar comigo. Olha aí, ó. E aí as coisas às vezes se apertam para o seu lado e você, puxa, eu vou orar com o pastor, estou precisando. Nós precisamos canalizar, por exemplo, essa crise existencial, quando você canaliza para as coisas de Deus, você vai dar um salto, você vai avançar, e aí você vai encontrar, irmãos, um ponto de equilíbrio para você crescer espiritualmente e romper com as suas limitações. Essa crise que a Europa passou, e eu tive lá no olho do furacão, irmãos, foi impressionante. Esse alemão, ele continua o relato dele falando o seguinte, olha o que ele disse: ao meu ver, só mesmo uma crise de sobrevivência levaria os europeus a sair do estado coletivo de abulia em que se encontravam. Pastor, o que é abulia? É de comer ou de passar no cabelo? Nenhum dos dois. Eu vou explicar para você. Abulia, irmãos, significa incapacidade de tomar decisões voluntárias. Resumindo, é tudo o que nós esperamos de um líder de célula: iniciativa. Um líder de célula, ele tem iniciativa, ele não fica esperando uma direção, não. Ele tem uma iniciativa. E a abulia é o contrário disso, é passividade, é indiferença. A pessoa está deparada com um problema ali, está vendo a crise, está passando por uma grande situação difícil e ela não tem reação, ela não age, ela não tem posicionamento. É a incapacidade, irmãos, de se ter iniciativa para se sair de uma determinada situação. Muito forte isso. E um detalhe, os psiquiatras franceses no século XIV, eles falaram que a abulia é a total falta de ânimo e de vontade de um paciente. Já viu quando a pessoa fica doente? Ela não quer comer, ela não quer beber, ela não quer fazer nada. É a tal da abulia. No caso aqui dos psiquiatras, né, eles identificavam nos tratamentos que eles davam acompanhamento ali, falta de ânimo. Já viu? Tem gente que está completamente prostrada. Assim, ó, a Bíblia identifica de joelhos trôpegos, mãos descaídas. O que são as mãos descaídas? Frouxidão na mão, sabe? Perdeu toda a disposição para o trabalho. Isso é muito sério, irmãos. Desânimo, a pessoa fica desanimada, prostrada, não tem ânimo para nada. Já viu? Não tem ânimo para orar, não tem ânimo para ler, não tem ânimo. Como que vai sair de uma situação dessa adversa? É complicadíssimo. No caso, voltando lá da Europa, o que se percebia que o crescimento da economia estava paralisado, que aquele posicionamento deles, nacionalistas, também tinha minguado,
Os jovens não queriam saber de trabalhar, os velhos cada dia mais velhos, e aí, quem que paga a conta? Como é que faz? Eu vou dizer uma coisa para vocês, essa crise que nós estamos passando a nível mundial, vamos falar a respeito da nossa nação, do Brasil, nós precisamos despertar, irmãos, nós precisamos nos posicionar, nós não podemos deixar que esse mal, chamado abulia, mate com a realidade do nosso país e das nossas igrejas, das nossas células, com a vida dos crentes. Isso tem que começar a partir de você, sendo sal e luz. Nós precisamos nos posicionar. Tem coisas, quem às vezes se sente de pés e mãos atadas diante dessa política, dessa corrupção, dessa confusão. Quem se sente assim como eu? Levanta a mão. É assim que nos sentimos. Aí alguns dizem, né? Não, a nossa arma é o voto. Sim, é verdade, mas a gente vota em 4 anos. Oh Deus, misericórdia, é um desafio, né? Oh Pai. Mas o que nós podemos? Nós podemos orar, irmãos. Nós podemos orar. E a Bíblia fala que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Eu quero hoje, nessa manhã, despertar você para romper com essa abulia, com essa incapacidade de tomar decisões, sabe, de viver paralisado, completamente desanimado diante das circunstâncias. Não, é muito importante que você se posicione, que você recobre o seu ânimo no Senhor. Quando nós lemos os livros de Salmos, irmãos, o que nós vemos ali são homens buscando, orando, recobrando a sua força, o seu ânimo em Deus. Eu tenho ouvido testemunho de irmãos que têm falado assim: pastor, eu entro na sala de oração só para ouvir a oração, porque às vezes eu estou trabalhando ali, eu não consigo orar, né? Mas olha, impressionante como a minha fé tem sido ativada, como eu percebo o Espírito agindo, movendo na oração de cada um dos irmãos. Olha que coisa preciosa. Isso é o que produz oração, irmãos, na nossa vida, produz vida de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus era um homem de oração. Escute, varões, oração não é só para as irmãs, não. Não é sala de oração só para as irmãs, não. É sala de oração para os homens também. Os homens também precisam orar. Ah, pastor, minha mulher já ora demais. Não, você também precisa orar. Amém? Eu quero ler com vocês Marcos, capítulo 6, versículo 46. Marcos 6, 46. Nós estamos falando que Jesus ora. Olha o que diz o texto: e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Isso aqui é Jesus. Isso aqui é Jesus buscando ao Senhor, subindo ao monte para orar. Olha só que interessante. Isso é poderoso, irmãos. Sabe, nós somos cristãos, seguidores de Cristo. Se Cristo orava, eu preciso de orar também. Ai, pastor, não consigo, minha mente fica divagando, eu fico pensando nos problemas. Hábito, disciplina. Eu tenho certeza que alguma área da sua vida você obteve sucesso. Nos estudos, profissão, relacionamentos, porque você estabeleceu hábitos. Você estabeleceu disciplina. Você trabalhou em um processo. Acho que eu vou pregar sobre processo domingo que vem. Tem gente que não entende o que é processo, né? Tem gente que quer tudo de imediato, tudo rápido, e não entende que as coisas são um processo. Acho que eu vou falar sobre isso. Mas voltando aqui sobre Jesus, e tendo-os despedido, foi ao monte. Subiu ao monte para orar. Jesus era alguém que orava. Jesus estava sempre orando, irmãos. E nós devemos nos inspirar com o testemunho dele. Vamos continuar a leitura. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade,
a remar, porque o vento lhes era contrário, diga contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queriam tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andando sobre o mar, pensaram: trata-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Muito bem, até aqui, irmãos, esse texto nos mostra que Jesus, ele estava sempre orando, e ele orava mesmo, irmãos, sempre mesmo. Eu quero destacar uma primeira coisa aqui, volta lá no versículo 46, onde fala do vento contrário. Volta lá para mim, por favor. Aí, 48 na realidade. Olha que interessante, a primeira coisa que eu quero destacar nesse texto, irmãos, é esse vento contrário aqui. Tem muitos irmãos que são engraçados, né? Eles falam assim, quando você cumprimenta eles: e aí, meu irmão, tudo bem contigo? A paz? Tudo bem, tirando os ventos contrários. Sabe o que significa o vento contrário? É aquele vento que quando você está na praia, você vai andando assim, fazendo força, ele vai te empurrando para trás. Realmente é complicado lidar com esse vento. Ele te resiste mesmo, simboliza os problemas, as dificuldades da vida. Eu estava conversando com o Austin, da minha cela, o irmão Austin, ele voa de parapente. E aí eu estava perguntando dele: e aí, para o parapente subir, quem sabe o que é parapente aqui? Muito bem, os irmãos estão por dentro. Eu conversando com ele, como é que se lida com o parapente em relação ao vento? Como que o parapente consegue subir, levantar voo, alçar voos altos? Ele estava me explicando. Tem que usar o vento contrário. Você tem duas alternativas: se prostrar para os ventos contrários e ser empurrados e levados por ele, ou aproveitar o vento contrário. Eu estou fazendo assim porque quem voa de parapente controla assim, ó, o seu parapente, né? Não sei nem como é que usa o termo para chamar disso. Ele controla aqui, ó, com a mão esquerda, com a mão direita, e aí ele pega o vento contrário e ele usa para voar, e voa alto, tá, meus irmãos? Quem quer voar alto aqui? Deixa eu ver, presta atenção. Então aproveita essa crise, qualquer que seja, se é existencial, se é financeira, se é profissional, se é da área de saúde na sua vida. Se você está com medo, pega esse vento contrário e voa, meu irmão, e voa alto. Faz isso, se dispõe, não se prostra para a abulia, não fica desanimado, recobra o teu ânimo do Senhor e faz isso. Pastor, eu não consigo, eu não dou conta. Dá sim, o Senhor é a tua força. Ai, mas eu me sinto fraco. Ora, começa a orar. Começa a orar para ver como você vai se sentir forte. Irmãos, o vento contrário é para nos fazer voar. Um parapente ele só consegue fazer um bom voo se tiver vento contrário. Eu conversando com o irmão Austin, ele falou: se não tiver vento forte, contrário, não dá para ter um voo seguro. Meu Deus, como que eu vou achar segurança num vento contrário e ter um voo seguro? Sim, senhor, sim, senhora, é possível, é possível. Ele sempre me chama para voar com ele. Eu vou nada, Deus que me livre. 43, né? Tem um meninozinho para criar. Quero ver ainda a obra romper aqui e avançar por todo o estado, 78 municípios. Mas aqui eu quero voar, irmãos, ó. Isso aqui eu quero voar e voar alto. Eu quero desfrutar do mover de Deus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus por isso. Sabe o que me impressiona, irmãos? Voltando um pouquinho em Marcos 4:38, quando Jesus estava no barco
E durante aquela tempestade que ele sofreu, a única coisa que acordou ele foi o pedido de socorro dos discípulos. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Sabe o que é dormir numa tempestade no barco? O vento te jogando de um lado para o outro, aquela confusão, um barulho da trovoada, do vento soprando. Jesus estava dormindo. A única coisa que acordou Jesus não foi os barulhos que lhe estava proposto ali da natureza, foi o pedido de socorro dos discípulos. Deixa eu falar uma coisa para você. Ainda que às vezes você tenha a sensação que parece que o Senhor está dormindo, não te responde, Ele te responde sim. Grita por socorro, você vai ver o Senhor operando socorro na sua vida. Foi o que aconteceu, olha, eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? É impressionante que Jesus desperta. Põe aí o versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Diga aleluia. Que coisa preciosa. Sabe como que Jesus acordou? Já repreendendo o vento e o mar. É o que vai acontecer. O Senhor vai vir no teu socorro e Ele vai repreender toda essa crise, essa situação que você está passando. Se posicione em fé. É isso que é extremamente necessário. Eles gritaram: socorre-nos, Senhor. O Senhor acordou e repreendeu. Isso aqui é maravilhoso. Mas eu quero te mostrar algo interessante, irmãos, numa outra experiência. Em Marcos 6, 49, avança um pouquinho aí na sua Bíblia. Marcos 6, 49 diz assim, ó: eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Olha só que interessante. Na primeira experiência de Marcos 4, 38, Jesus está com eles no barco. Eles gritam: Jesus socorre. Nessa segunda experiência aqui, Jesus já não estava dentro do barco, Jesus estava fora do barco. Quando Jesus estava fora do barco, irmãos, eles gritaram também, com base na primeira experiência. Eles gritaram, mas gritar ali já não era mais a saída, e sim, pelo contrário, ir ter com Jesus. Olha só que poderoso isso aqui, irmãos. Quando você é novo convertido, dependendo do nível de revelação que você tem, Jesus está com você no barco e você grita: Jesus vem ao seu socorro. Mas com o passar dos anos, a sua experiência com Deus precisa avançar, e a questão é outra tempestade, outras lutas, outras crises. Jesus não está mais no barco. Sabe onde Jesus está? Fora do barco. E eles aqui, Débora, eles gritaram: ah, Jesus! Ah! Eles gritaram desesperados, mas não resolveu o problema. Talvez você esteja me olhando aqui meditando: é a minha vida, eu estou gritando, parece que Jesus esqueceu de mim. Preste atenção, a questão aqui agora não é mais gritar por socorro. A questão aqui é estar onde Jesus está. É sair do barco e ir em direção a Ele. Vamos supor que aqui, esse tapete aqui é o barco. Na primeira experiência eles gritaram, Jesus estava dentro do barco. O que aconteceu? Jesus acordou e repreendeu a tempestade. Nessa segunda experiência aqui, Jesus não estava mais dentro do barco. Não. Jesus estava fora do barco. E eles gritaram, não resolveu o problema. Sabe o que resolveu o problema? Quando um homem dos 12 sai do barco e vai ter com Jesus. Meu Deus. Aqui a solução não é mais gritar, não.
Aqui, Lucas, é exercitar a fé, é se posicionar em fé, de querer estar aonde Jesus está. Jesus está aqui, meus irmãos, e eu louvo a Deus pela sua vida, que como eu se posicionou em fé para estar nesse culto presencial. Porque eu sei que há luta na mente, há medo, há temores, mas o Senhor nos guarda, amém? Eu estou correndo um risco muito grande, como pastor e líder, que acontecer aqui é responsabilidade minha, mas eu confio no Senhor. Louvo a Deus também pelos nossos irmãos, que a pedido do pastor, né, com base na recomendação do Ministério da Saúde, os irmãos estão respeitando, não vindo também ao culto. Quero louvar a Deus pela sua vida, você, né, que está incluído aí no grupo de risco, acima de 60 anos, que tem algum problema de saúde, né, e ou ficou gripado essa semana, não veio, não está aqui, em respeito aos nossos pedidos. Quero louvar a Deus pela sua vida também, mas não deixa de ficar conectado, né? Glória a Deus por vocês estarem conectados conosco. Mas voltando para cá, preste atenção, irmãos, só Pedro andou sobre as águas, só Pedro se molhou naquele dia. Eu queria perguntar para você hoje, nessa hora, você vai ficar no barco? Você vai se posicionar apenas no barco ali? O barco representa um lugar seguro, afinal eu já tive uma experiência, Deus moveu, Deus me livrou da tempestade, mas ei, Jesus não está mais no barco, Jesus está fora do barco, e a questão aqui, meu irmão, é estar, minha irmã, aonde Jesus está. É isso que faz a diferença. Eu quero estar onde Jesus está. Você vai se molhar ou você vai ficar seco no barco? Naquele dia somente um homem voltou molhado para casa, um dos discípulos, né? Somente Pedro. Vou perguntar mais uma vez: você vai se molhar ou você vai ficar seco no barco? Olha, irmãos, eu quero estar onde Jesus está. E se Jesus está no barco, eu estou no barco com ele. Se Jesus está fora do barco, se Jesus está na água, eu quero estar na água com ele. Anseie por isso, busque a Deus por isso. Pastor, mas essa crise, a tempestade, eu não sei, eu fico com medo, inseguro. Vocês acham que Pedro não sentiu medo também? Não se sentiu inseguro? Sentiu, irmãos. Tanto é que dos 12, só um, eu falei, só um, animou-se, recobrou o seu ânimo e foi ter com Jesus, andando sobre as águas. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o tipo de tempestade que você está enfrentando, porque às vezes também, né, você mesmo gera problema para você. Não é inimigo teu, como o salmista diz, não é o inimigo do teu amigo, nada, não, é você mesmo que cria problema para você mesmo. Misericórdia, não sei qual é a sua crise, eu só sei de uma coisa: queira estar onde Jesus está, meu irmão. E não importa, sabe, a crise, pega essa crise, esse vento contrário, aproveita para voar, voa alto, anda sobre as águas. Os discípulos naquela noite não reconheceram o Senhor. Eles confundiram o Senhor, irmãos, com um fantasma. Olha só que impressionante isso. Como não reconheceram? Naquela noite só Pedro reconheceu Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? Pedro era um dos discípulos, porque é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para você. Olha para cá para mim. Tem a multidão, ok? Vem cá, Jair, fica aqui. Por favor, bonitinha essa tua máscara, gostei. Sobe aqui, Danilo, sobe aqui, Fernando, também, por favor, fica aqui. O Jairo representa a multidão, fica bem aqui, Danilo. O Danilo representa os seguidores ocasionais, vem cá, Fernando, por favor. E o Fernando representa os discípulos. Mais um pouquinho para cá, vem cá, Pedro, sobe aqui, por favor.
Fica bem aqui, por favor. E o Pedro representa quem? Pedro. Fica aqui, Pedro. Presta atenção, em que nível de relacionamento você está com Jesus e você quer andar. Existe um nível de multidão, não tem problema. Você pode se relacionar com Jesus como multidão. Pedir pão, ele te dá pão. Te pedir cura, ele te cura. Multidão. Isso é o que atrai a multidão. O Danilo, olha para frente, Danilo, olha para mim não. O Danilo representa, irmãos, o nível, qual que eu falei? Quem lembra, tá ligado? Multidão, seguidores ocasionais. O que é isso? É como Nicodemos. Vai pela madrugada, vai quando dá tempo, quando tem folga do trabalho, quando o lazer não impede, aí ele busca o Senhor. Seguidores ocasionais vêm pelo momento, vêm pela necessidade. Supriu a necessidade, ele vaza, ele vai embora. E ele espera uma outra temporada para vir. O Danilo representa os seguidores ocasionais. E o Fernando representa quem? Os discípulos. Que já não são mais multidão nem seguidores ocasionais, andam junto com Jesus, sabe? Congregam, tão firme na célula, tão envolvido, não vivem na vida da igreja com base apenas em campanhas, em jejuns, em necessidades, não, estão ali, congregam, são membros. Sabe, dizimistas fiéis, ofertantes, estão comprometidos com a obra, estão envolvidos de alguma forma, é discípulo. O Fernando representa aqui os discípulos, mas deixa eu falar uma coisa para você, diga além dos discípulos tem mais, irmãos, tem mais. O Pedro representa, sabe quem? Pedro, Tiago e João, aqueles três que estavam mais juntos de Jesus. Meu Pai, estavam mais juntos, é aqueles mais achegados. Está errado esses tipos? Não tem, por favor, a gente sempre olha por essa ótica, certo e errado, o que é melhor, o que é pior, não, são níveis de relacionamento, é você quem escolhe. Ninguém pode te forçar. Eu te confesso que eu já forcei alguns a barra e não funciona, tem que orar. Por isso que eu oro, irmãos. Por isso que eu sou o primeiro, em vez de te mandar orar, eu vou, oro e te chamo para orar comigo. Eu preciso de orar, porque tem que ser pelo Senhor, pela obra de Deus. Pedro representa aqueles achegados, aqueles que estão ali juntos. É você quem escolhe o nível que você quer andar de relacionamento com Jesus. Pedro decidiu estar aonde Jesus estava, dentro da água, mas só que um detalhe. Pedro decidiu estar onde Jesus estava andando sobre as águas. E Jesus chamou Pedro, então vem cá comigo. E Pedro foi e andou sobre as águas. Consegue perceber? Às vezes a gente quer viver experiências sobrenaturais, queremos desfrutar de um grande mover de Deus, mas nós não respeitamos e não entendemos isso. Mas saber que ainda tem mais um nível? Vem cá, Gilberto, por favor. Fica no teu lugar, Danilo, para de se mexer. Tem mais um nível. Tem mais um nível. Vou te mostrar qual é. Quer saber qual é esse nível? Tem mais um nível. Quem quer saber aí? Deixa eu ver. João recostava a cabeça no peito de Jesus. Meu Deus. Recebeu toda a revelação do Apocalipse. Porque era chegado. Pastor, como é que eu posso ser chegado de Jesus só pela oração? Como é que o pastor, eu quero ser seu chegado só por relacionamento? Mensagem não é o suficiente. Pastor, eu queria, ser mais amigo do Danilo, eu queria ser discípulo mesmo do Danilo. Tem que andar junto, meu irmão. É isso que vai fazer a diferença. Amém? Uma salva de palmas para esses irmãos. Obrigado.
Glória a Deus. Estava quase dormindo o Gilberto já. Aleluia. Oh Deus. Oh Deus. Quando eu falo isso para você, não é algo que eu não vivo, eu procuro viver isso. Eu quero dizer para você que eu procuro trabalhar isso com o meu pastor. O pastor Aloysio, você vê ele pregando ali, né, na televisão, nas lives da vida. Eu digo uma coisa para você, ele é muito extrovertido, carismático no microfone, no público, mas no particular, ele é extremamente tímido, reservado, né? Então, você tem que saber chegar, buscar relacionamento. Irmãos, eu trabalho com meu pastor em cima do que eu ensinei você aqui. Eu busco relacionamento com ele. Eu nunca recostei minha cabeça no peito dele, ainda não tive oportunidade. Mas quando eu vejo ele, eu vou, eu abraço, aonde ele estiver, eu estou junto dele, do lado dele. Engraçado, nos intervalos de conferência e capacitações, todo mundo corre para beber água, para ir para o banheiro, eu fico ali, me segurando e fico lá com ele, sentado ouvindo ele. Porque eu tenho um prazer de estar com ele. Tem gente que, graças a Deus, uma folga, deixa eu dar uma respirada ali, aí vai bater papo e tudo, eu escolho estar com ele. E sabe o que acontece? De primeiro, pastor, deixa eu segurar a sua bolsa. Pastor, não, John Richard, também não gosto de frescura com ele, não. Não, para com isso. Mas os anos vão se passando, sabe o que eu percebi? Comigo ele se sente à vontade. Ele pede coisas para mim que eu sei que ele não pede para qualquer um. E ele compartilha coisas comigo que eu fico pensando, meu Deus, mas quem sou eu? Ele está falando coisas de intimidade, coisas assim, sabe, relevantes, importantes. E eu já percebi que na hora que ele se vê em apuros, ele precisa de alguém que ele confie. John Richard, vem cá, por favor. Eis-me aqui, pastor. Sabe o que é isso? Relacionamento. Irmãos, se nós queremos avançar como igreja, nós precisamos estreitar relacionamentos. Você precisa estreitar relacionamentos com o seu líder. Por que se manter tão distante? Por que tão distante? Por que se isolar? Para quê? Se você quer crescer, se relacione. Se você não quer crescer, tudo bem, uma escolha sua. Você não vai crescer. Não se relacione. É simples assim. Mas eu já fui ferido, machucado. Já viu, gente? Eu tinha amigos que caía. Vou mostrar meu joelho aqui. Eu já vi gente, amigos meus de infância que caía, criava aquela ferida. Aí criava aquele tampão da ferida, sabe? Mas nunca sarava. Porque eles ficavam arrancando a ferida. Pastor Credo, tem gente que está assim na vida da alma, sabe? Precisa de cura interior, porque tem que fazer não sei o quê, e não sei o que. Meu irmão, em nome de Jesus, preste atenção em Jesus, nós somos curados. Jesus, nós somos sarados. Olha para Jesus. Quando nós contemplamos Ele, nós somos curados e sarados. Quando você ora, você está separando tempo para buscá-lo, para invocá-lo. O que acontece? Você é transformado ao contemplá-lo. Acontece algo sobrenatural que ninguém entende, só quem experimenta. Experimente de Jesus. Quando nós olhamos para Pedro, irmãos, alguns até falam besteira sobre Pedro. Pedro afundou porque ele teve pouca fé. Misericórdia, Pedro é uma inspiração para nós. Irmãos, naquele dia, somente Pedro voltou molhado para casa. Os outros 11 voltaram seco. Quantos querem voltar molhado para casa aqui? Eu quero voltar molhado, irmãos. Eu quero viver essa experiência profunda com o Senhor. Os discípulos, eles não reconheceram o Senhor. Eu fico perguntando, quando Jesus voltar, como é que está? Como é que vai ser encontrada a sua fé
conforme Lucas 18. Como que vai estar a sua fé? Você vai estar animado, motivado ou esmorecido? Eu digo para você, nós precisamos ser cheios do Espírito, cheios do poder de Deus, buscar constantemente uma renovação, um renovo espiritual para as nossas vidas, nas nossas células, na nossa igreja, irmãos. Senão, nós também podemos confundir e sermos pegos desapercebidos na vinda do Senhor. Ontem nós compartilhamos mais uma live sobre os finais dos tempos, e é impressionante, irmãos, o que a palavra revela sobre os últimos dias. Fala sobre isso, que nos finais dos tempos muitos esfriarão da fé. Muitos. É mais ou menos a experiência após a ressurreição. Jesus, no caminho de Emaús com os discípulos, eles iam conversando com Jesus, eles não reconheceram. Eles só reconheceram quando Jesus se revelou a eles. É o que está acontecendo. Às vezes as pessoas estão no culto, estão na célula, leem a Bíblia, até oram, mas não percebem, não reconhecem a presença, o Senhor fluindo. Muitas vezes, irmãos, nós também não rompemos, não por falta de aptidão ou de destreza na obra, no serviço, mas simplesmente porque nós estamos acostumados com uma rotina. Acostumado de ir no culto no domingo, célula na quarta-feira, né? Ora agradecendo o alimento, ora antes de dormir, misericórdia, não consegue romper, sabe? Encaminhar em novos caminhos que o Senhor está abrindo para você. Por quê? Porque você está completamente acomodado na vida, na rotina que você vive. Você se adequou e acabou. Você está satisfeito com aquilo. Eu creio que nesses dias de crises, inclusive existencial, você pode voar nesse vento contrário. Você pode desejar sair do barco e estar onde Jesus está. Sair do barco tem que romper com a comodidade. Tem que viver o sobrenatural andando sobre as águas. Ai, mas e se eu afundar como Pedro? Aí você vai poder gritar: Senhor, socorre-me, pereço. O que o Senhor fez? Tirou ele da água e o socorreu. E subiu com ele no barco. Percebe que toda vez que você está em uma posição, não de medo, mas em uma posição de fé, para andar sobre as águas, para romper com a comodidade na sua vida, você gritar por socorro, o Senhor vem ao teu socorro. Receba essa palavra para a sua vida. Sabe, Pedro aqui é uma inspiração para nós. Você precisa entender uma coisa: se você ficar olhando para você mesmo, você não vai conseguir avançar. Se você ficar olhando para si, para as suas limitações, eu escrevi aqui o seguinte: se olho para mim, me deprimo. Quando olho para os outros, me iludo. Quando olho para as circunstâncias, me desencorajo. Mas quando olho para Cristo, me completo. É tempo de olharmos para o Senhor, irmãos. Pedro foi o único que conseguiu andar sobre as águas, porque ele olhou para Cristo. Ele caminhou sobre as águas, ele rompeu com as circunstâncias, ele não olhou para os discípulos, ele olhou para Jesus. Isso fez toda a diferença. O próprio Deus nos permite, irmãos, às vezes passar por crises existenciais. Para quê? Para que a gente possa romper com o velho. Diga: eu quero romper com o velho. A crise vem para isso, para você voar, sair da sua zona de conforto e se projetar para um mover que o Senhor está operando na sua vida. Amém? Tem muita gente que acha que precisa ser bom demais para poder servir ao Senhor. Eu digo para você que na sua inadequação é que Jesus vai potencializar a sua fé. Resumindo, quando estou fraco, então é que sou forte. Por quê?
porque o poder de Deus é aperfeiçoado na minha fraqueza. Então, me gloriarei nas minhas fraquezas. Ei, tá doido? Não. Eu estou tendo revelação do que é a graça. A graça é para quem não merece. Eu não mereço, eu não me sinto capaz. Mas se Ele me escolheu, eu me posiciono em fé e eu vou avançar. Amém, irmãos? Diga comigo, Deus não age por ver necessidade. Diga, Deus age quando vê fé. Mais uma vez, Deus não age por ver necessidade. Mais forte, diga, Deus age quando vê fé. Então você fica lá, ai Senhor, olha o que eu estou passando, eu não sei como eu vou pagar minhas... Você fica chorando, não vai acontecer nada. Mas quando você se posiciona, eu creio no Deus da provisão, o que eu estou vendo aqui, não é a minha realidade no Espírito, eu espero em Ti, Tu és o Deus da minha salvação. Quando dá fé, alguém bate na tua porta e te abençoa. Deus levanta alguém que você nem imagina, e Deus move de tal forma que você fica impressionado. Deus age, irmãos, quando temos fé. Tenha fé. Fala para o seu vizinho aí, ative a sua fé. Precisamos ter a nossa fé ativada. Vou te entregar um ouro. Quando eu falo ouro, é algo precioso, espiritual. Uma das coisas que ativa a nossa fé é a nossa oração. Crente que ora está com a fé em alta. Crente que não ora está com a sua fé lá embaixo. Por isso que tem crente que durante toda a sua caminhada e a sua carreira da fé vive assim, desanimado, prostrado, desmotivado, andando por circunstâncias, triste, abatido, deprimido, pensando até em suicídio. Por quê? Porque não ora. É incrível, você chama para orar, acontece de tudo. Tudo atrapalha. Irmãos, vocês acham que não acontece comigo também? Acontece, mas só que eu já sei. Eu já sei como que é. Eu vou dar moral para o carcará sanguinolento? Não vou. Dá preguiça, dá sono, a criança chama, a mulher precisa que resolva alguma coisa, os irmãos ligam, o carro quebra, não sei o que, pererê, parará. Ontem eu saí para resolver não sei o que, simplesmente o vidro traseiro do meu carro não sobe. Eu, abençoado bendito, desce, mas não sobe. E quem disse que se acha eletricista no final de semana? Não tem, só segunda-feira de manhã, perto do horário da oração. Deixei o carro lá, fui-me embora, fui orar. Vim para o culto, o carro está ali na porta, com o vidro aberto. Vou buscar o Senhor é minha prioridade. É incrível, tem irmãos, tem crente que era para estar com a sua fé em alta e está em baixa, porque arruma tudo que é de compromisso e resolve todos os problemas naturais da sua vida, mas o espiritual está lá, prostrado, desanimado. Tem ânimo nem de ler a Bíblia. Por quê? Lembra? Não vou nem mais falar de Pedro. Lembra de João? Irmão, sabe o que é receber revelação do Apocalipse? Você acha que Jesus ia revelar os segredos pelo Espírito para qualquer um? Preste atenção, segredos a gente fala para quem tem intimidade. Para quem não tem intimidade, não se fala, não se expõe. Pelo contrário, é perigoso se expor. O Senhor está te chamando à intimidade hoje. Aí você pode dizer, pastor, a minha situação é complicada, o senhor não sabe de onde eu vim. Olha, você precisa se lembrar de alguns personagens bíblicos da palavra. Por exemplo, Deus escolheu Jonas, sabendo que ele fugiria. Que coisa, não? Ele escolheu Davi, sabendo que ele cometeria adultério.
Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Que coisa, não? Ele escolheu Pedro sabendo que ele o negaria 3 vezes, mas ele não deixou de escolher. E Judas, hein? Escolheu Judas sabendo que ele cometeria traição. Diga comigo, minhas fraquezas não escandalizam a Deus. Diga, Ele me escolheu, mesmo que eu seja falho, por isso eu não vou desistir. Guarde isso. Deus não se escandaliza com as suas fraquezas. Deus escolheu você, mesmo sabendo que você é falho, mesmo sabendo, Ele escolheu você. Não desista, meu irmão. Faça como Pedro, exercite a sua fé, clame, peça socorro. A oração, ela fazia toda a diferença na vida de Jesus. Jesus, ele trabalhava o dia todo, ele orava de madrugada, e aí você me pergunta, pastor, ele não descansava não? Ele descansava na tempestade. Ele descansava na tempestade. Mas tem gente que trabalha o dia todo, na madrugada dorme e na tempestade desfalece. Por quê? Não ora, não busca o Senhor. Diga, Jesus é o meu descanso. Irmãos, é tempo de nós descansarmos no Senhor. Se nós formos olhar para nós, não vamos achar qualificação nenhuma. A graça de Deus, ela não encontra no homem, o homem apto para recebê-la, mas a graça de Deus, irmãos, nos faz apto para recebê-la. O mérito é todo dele, todo de Cristo. Na cruz ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Amém? Então, na nossa visão, nós devemos, irmãos, nos impulsionar a um voo alto, de confiar no Senhor, de romper com medo, com um preconceito, sim, daquilo que o Senhor está nos dando. Ah, não, isso é muito estranho. Para com isso. Rompe com o natural na sua vida. Seja apaixonado por Jesus. Uma das coisas que o pastor Rigonato falou ontem, eu perguntei, pastor, você como um grande estudioso da escatologia bíblica, do livro de Apocalipse, alguém que, sabe, se esmera na obra, eu digo para você, pastor Rigonato, ele tem diabetes, ele tem que estar sempre comendo uma balinha. Eu já dei balinha para ele quase desfalecendo, já tem uma certa idade, grupo de risco já. Eu conversando com ele, ontem eu perguntei para ele na live, eu falei, pastor, me diga, na sua experiência, o senhor como bom entendedor da palavra, o que o senhor está fazendo? Aguardando Jesus para não ser pego desapercebido. Ele falou algumas coisas, eu vou lembrar só de 2 que eu quero falar para você. Primeira coisa que ele falou, contentamento. Esteja contente com tudo que o Senhor tem te dado, com a sua família, com a provisão dele para você, com a sua célula, com seus irmãos, com a sua liderança. Já viu gente vive descontente, vive reclamando, mas ele não vai por esse caminho. A reclamação impede você de receber favor. Muito sério. E a segunda coisa que ele falou, seja um apaixonado por Cristo. Seja apaixonado pela vinda do Senhor, ame o Senhor. Para isso nós precisamos orar, buscar a Ele, ler a palavra. Quem não busca, você acha que vai estar apaixonado? Vai estar enfadado. Misericórdia. Lembra do processo que eu ministrei para você. Sabe, irmãos, eu quero concluir dizendo para você que nós precisamos ser constantes, sim, sóbrios e ponderados na palavra, mas também precisamos ser afoitos e cheios de iniciativa, como Pedro foi. Irmãos, nós queremos também andar sobre as águas, sabe, estar junto com Jesus. Para isso você precisa se lançar em fé. Isso vai fazer a diferença na sua caminhada. Eu posso ouvir um glória a Deus?
Nós estamos vivendo em um mundo, irmãos, onde muitos vivem mudando. Mudam por tudo e por nada, mudam de lealdade, mudam de lado, mudam de história, mudam definições na sua vida, muda quase tudo na sua vida. Eu vou dizer para você, sabe o que nos atrai e nos conforta em Cristo? Algo que é maravilhoso e reconfortante é que Ele é fiel, Ele é confiável, firme e inabalável. Isso é poderoso. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso refúgio. Põe para mim Hebreus 13:8, por favor. Vamos ler juntos? Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Diga glória a Deus, diga aleluia. Que coisa poderosa é isso. Isso nos traz segurança. Nós temos segurança no Senhor. Por quê? Porque Ele é o mesmo e será para sempre. Nós não vamos ter surpresa com Deus. Às vezes a gente tem surpresa com as pessoas, né? De repente a pessoa está indo no caminho, ela muda de um jeito e você, não entendi nada. Você entendeu? Não entendi. Que coisa, hein? Na realidade não era nem para a gente ficar surpreso. Porque o homem, ele muda. Deus não. Graças a Deus. Amém? Por isso, pela sua palavra. Por isso, irmãos, nós não podemos permitir que oportunidades ou crises controlem a nossa vida, a nossa lealdade. Amém? Nós estamos, é verdade, aprendendo a viver com o necessário nesses dias. Estamos aprendendo a sentir falta dos outros, né? Como eu tenho sentido falta da reunião das minhas células. Como tem sido, difícil lidar com isso. Nós estamos aprendendo também a ser gratos. Nós estamos aprendendo a depender de Deus. Muita oração, muita dependência de Deus. Pouca oração, pouca dependência de Deus. É como se quase você dissesse: Senhor, eu resolvo. Eu sei resolver a minha vida. Eu quero terminar, convidar os irmãos a ficarem de pé. Queria chamar a equipe de louvor. Eu quero terminar falando de uma crise que Ana passou. Quem lembra da história de Ana? Lembra de Penina, que fazia, cada filho que ela tinha, ela fazia Ana chorar. Que crise terrível. Ana não conseguia ter filho. Olha, se Penina não provoca Ana, Ana não chora. Se Ana não chora, Samuel não nasce. Gerado nas entranhas da oração. Deixa eu falar uma coisa para você. Existem provocações que nos fazem chorar, mas é nesse choro que Deus vai gerar o teu milagre. É tempo de nós orarmos, irmãos. É tempo de nós orarmos. Paulo fala que os Gálatas ele gerou como dores de parto no ventre dele. Talvez você já ora há muitos anos por um parente, por um amigo. Tá vendo esse jovem aqui? Eu estava ali na hora do louvor, estava olhando para ele. Olha para cá para mim. O Lucas, logo que eu cheguei aqui no estado do Espírito Santo, ele estava firme, tocando, ministrando ao Senhor. Deus dava músicas para ele. O negócio é poderoso. E ele apresentava para mim tocando violão. Como eu via Deus na vida desse irmão. Mas por circunstâncias da vida, o Lucas se afastou e andou por caminhos tortuosos. Eu e o Jairo, né, Jairo? Nós lamentamos muito, meu irmão.
Nós lamentamos muito, muito mesmo, você não tem ideia. Mas nós recobramos o nosso ânimo no Senhor, não foi, Jairo? E nós buscamos o Senhor e nós oramos muito por ti. Nós sonhávamos por esse dia aqui. Sabe, eu estava ali, eu estava lembrando disso. Valeu a pena orar pelo Lucas. Olha o Lucas aqui, irmãos. Diga glória a Deus. O Senhor é bom. E ele não veio sozinho, não. Ele trouxe a companheira dele. Eu tive o privilégio de fazer o casamento deles. E eles estão aqui agora firmes e fortes no caminho do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Vale a pena orar. Vale a pena insistir pela vida das pessoas. Sabe, nós ainda vamos ver muito esse irmão ser usado aqui. Ele ainda não está, eu já falei para ele não está no 100% dele, não, daquela época que eu conheci. Mas tu vai além, meu irmão. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Nós vamos ver esse irmão fluindo de tal forma que vocês não vão ter ideia. Ele vai fluir no poder do Espírito Santo e vocês vão lembrar desse culto, dessa crise existencial que o Lucas teve, mas que ele superou no Senhor. Sabe, glória a Deus por irmãos como o Jairo. Você olha para o Jairo assim, ele é quietinho, humilde, né? Mas é um valente no Senhor. Sabe que está aqui, está tocando, mas como tem trabalhado nos bastidores, ganhando almas, alcançando os perdidos. Mas sabe o que eu me recordo? Vou abraçar ele também, desse lado aqui, para não te atrapalhar a tocar. Sabe o que eu me recordo? Logo que eu cheguei, esse irmão abençoado também não estava legal. Estava 3 meses sem congregar. E eu descobri, eu fui atrás dele e orei com ele, ministrei na vida dele, peguei ele pelas mãos, conheci a esposa dele. Ah, meu irmão, quem conhece a Josimara, levanta a mão aqui. Uma bênção, uma irmã muito preciosa, mas não vacila com ela não, que ela fala mesmo as verdades. E ela está ouvindo agora aí. Um abraço, Josimara, que o Senhor te abençoe, minha irmã. Deixa eu falar uma coisa para você. Abracei o Jairo, abracei a Josimara, levei eles para minha célula. Por 6 meses andamos juntos, ministrando na vida deles. E o Jairo é um dos discípulos mais antigos que eu tenho aqui. É um irmão fiel, leal, que não muda. Eu já vi muito mudar as circunstâncias na vida dele. Problemas terríveis, mas ele permaneceu adorando. Permaneça, meu irmão, orando e adorando. Que esses irmãos sejam um testemunho para você de fé e perseverança. Eu vim hoje dizer para você: não desista das pessoas. Ore pelas pessoas, ministre na vida das pessoas, ligue, insista, não desista. Às vezes as crises nos levam para longe, mas Deus te chama e te traz para perto. Eu queria que você nesse momento colocasse a sua mão no seu coração, fechasse os seus olhos. Eu tenho um recado de Deus para você. Não enfraqueça seus sonhos com medo, fortaleça com fé. Vou repetir de novo: não enfraqueça seus sonhos com medo, fortaleça com fé. Adore o Senhor. Oh, Ele está aqui. Ele está aqui. Consagre-se a Ele nessa hora. Entregue o que você precisa entregar, o que você já havia entregado e pegou de volta. Entregue, consagre-se a Ele. Diga para Ele: Senhor, eu quero sair do barco da minha zona de conforto. Eu não quero ficar, Pai, só porque a maioria ficou. Eu quero, como Pedro, andar sobre as águas, me lançar em teus braços em fé.
Aleluia. Ele está aqui, Ele ouve sua oração. Oriandarabá, Rianderei, Coereme, Xeremerei, Cantoremanabá, Riandalabá, Suriandelebalabá, Xiriandalabás, Oriandalabá, Xicantarabás. Ele está aqui nesse lugar e Ele se move no nosso meio. Tem pessoas aqui nessa manhã que precisam receber oração, especificamente por isso. Eu não vou chamar aqui na frente para não ter aglomeração, mas eu queria que você, se for o seu caso, erga uma das suas mãos, eu vou orar por você. E o Senhor Jesus vai fazer na sua vida, porque Ele é socorro bem presente na tribulação. Pai, nessa hora, você que está em casa também, se for o seu caso, erga uma das suas mãos, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus eu oro pelos meus irmãos, Senhor. Espírito do Deus vivo, enche-os com a tua presença nessa hora, e que assim como Pedro encheu-se de fé, crendo, Senhor, ele não perdeu seus sonhos por causa do medo, ele alimentou com fé. Eu declaro a fé dos meus irmãos alimentadas pela tua palavra, e na crise qualquer que seja que eles estiverem passando, Senhor, eu declaro que eles vão voar, eles vão pegar esse vento contrário e vão voar, vão além e além. Em nome de Jesus, eu declaro a vitória do Senhor na vida de cada um. Em nome de Jesus, repita após mim, diga: Senhor Jesus, nesta hora eu declaro que ando por fé e não por vista. Diga: eu me recuso a estar no barco, a estar seco, quando o Senhor estiver fora do barco. Diga: eu quero e vou estar aonde o Senhor estiver. Diga: como Pedro, eu vou me molhar. Eu estou aberto para o mover do teu Espírito na minha vida, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por esse culto de celebração ao teu nome. Obrigado pela nossa fé ativada para romper e andar sobre o natural. Nós declaramos em nome de Jesus. Leva os teus irmãos, os meus irmãos, na tua paz, Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, diga amém. Glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queria só pedir dos irmãos, vamos evitar aglomerações, amém, e cumprimentos também, beijo, abraço, vamos acumular tudo, para quando for liberar, amém, irmãos? Deus abençoe, tenha uma semana abençoada de vitória, em nome de Jesus, amém e amém.